Graças e paz, irmãos. Nesse momento vamos ter o prelúdio, momento em que nós vamos estar em silêncio, em oração, nesse momento com o prelúdio. Nosso irmão. Salmo 124, versículo 8, diz assim a palavra do Senhor: O nosso socorro está em o nome do Senhor, Criador do céu e da terra. Amém. Atendendo o santo chamado do Senhor, nesse momento vamos nos colocar de pé, vamos estar orando ao nosso Deus. Eterno Deus, nosso Pai, está no céu, nós damos graças ao Senhor, Pai, por hoje à noite estarmos aqui, Pai, em Tua casa, Senhor Deus, para prestarmos, Senhor Deus, nosso culto ao Senhor, meu Pai. Um culto, Pai, para celebrar Teu santo nome e exaltar Teu santo nome, Pai. Porque reconhecemos, Pai, que Tu és Criador do céu e da terra, e tudo que nele há, Pai. Nós reconhecemos que somente o Senhor é Deus, Deus de todas as nações. Sabemos que o Senhor é exaltado sobre todos, Pai. Por isso nós estamos aqui, Senhor Deus, com o coração aberto, Senhor Deus, para Te glorificar, Senhor Deus, e exaltar Teu santo nome, Pai. Que toda realização, Pai, desse culto, meu Pai, seja para o louvor e para a Tua glória, Pai. Que isso possa estar falando, Senhor Deus, a cada momento, Senhor Deus, em nossos corações, Senhor, através das orações, através dos cânticos, através da exposição da Tua santa palavra, Pai. Em nome de Cristo Jesus, Pai, é que nós Te pedimos e agradecemos. Amém. Amém. Vamos, nesse momento, louvar ao Senhor com o cântico Ele é exaltado. Ele é exaltado, o Rei é exaltado nos céus. Eu louvarei, Ele é exaltado para sempre, exaltado seu nome. Louvarei, Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Glorificam seu santo nome. Ele é exaltado, o Rei exaltado nos céus. Ele é exaltado, o Rei exaltado nos céus. Eu louvarei, Ele é exaltado para sempre, exaltado seu nome.
sempre reinar. Terra e céus glorificam seu santo nome. Ele é exaltado, o Rei exaltado nos céus. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorificam seu santo nome. Ele é exaltado, o Rei exaltado nos céus. Tua, Senhor, é a grandeza e o poder, a honra, a vitória e a majestade. Porque teu é tudo, quanto há no céu e na terra. Teu Senhor é o reino, e tu te exaltaste por chefe sobre todos. Louve ao Senhor. Tua, Senhor, é a grandeza e o poder, a honra, a vitória e a majestade. Porque teu é tudo, quanto há no céu e na terra. Teu Senhor é o reino, e tu te exaltaste por chefe sobre todos. Riquezas e glória vem de ti, tu dominas sobre tudo. Na tua mão a força e poder, contigo está o engrandecer, e a tudo dá força. Riquezas e glória vem de ti, tu dominas sobre tudo. Na tua mão a força e poder, contigo está o engrandecer, e a tudo dá força. Agora, pois, ó nosso Deus, graças te damos e louvamos o teu glorioso nome. Graças te damos e louvamos o teu glorioso nome. Graças te damos e louvamos o teu glorioso nome. Convido a amada igreja a abrir a sua Bíblia, 2 Crônicas,
capítulo 7, versículo 14. Vamos estar fazendo essa leitura, uma leitura uníssona. 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14, diz assim a palavra do Senhor: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu virei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Amém. Poder sentar. Nesse momento, o momento onde nós iremos tirar um minutozinho para orar ao Senhor, confessando nossos pecados. Vamos curvar nossas cabeças e em breve tempo vou estar convidando um irmão para estar quebrando o silêncio em oração ativa pela congregação. Oremos nosso Deus. Nesse momento, convido o presbítero Marcos Menezes para estar orando ao nosso Deus. Pai Santo, Deus eterno, louvado e engrandecido o Teu nome, Senhor, porque Tu és grande em perdão. Assim, ó Pai, neste momento, quero Te apresentar todos os nossos pecados, todos e cada um deles, ó Pai, até aqueles mesmo que nós não temos consciência, para que o Senhor, na Sua infinita misericórdia, nos perdoe de cada um deles e nos purifique de todo o mal. Assim, ó Pai, Te peço também que o Senhor nos admoeste, nos exorte, nos dê força para que possamos vencer o pecado neste mundo e assim, ó Pai, possamos caminhar mais reto diante de Ti, dando um bom testemunho do Teu reino. Ajuda-nos, ó Pai, é o que Te pedimos em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. A palavra de Deus nos diz em Romanos capítulo 5, versículo 8, o seguinte: mas Deus prova seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Nesse momento nós iremos continuar louvando ao Senhor, esse Deus que nos é tão maravilhoso. Convido a amada igreja a se colocar de pé. Vamos estar todos louvando ao nosso Deus. Refúgio e fortaleza, Deus presente em socorrer nas horas de tribulação. Não temos que temer, ainda que a terra toda venha transtornar, ou que os montes se abalem no seio do mar, ainda que as águas venham a tumultuar, também os montes estremeçam com fúria total. Um rio, a cidade do Senhor vem alegrar.
meu ser, e no seu meio Deus está, jamais se abalará. Ajuda, pois Deus lhe trará desde o amanhecer. Os reinos podem se abalar, nações também bramar. A sua voz Deus levantou e a terra dissolveu. O Senhor dos exércitos está conosco aqui. Refúgio nosso Ele é, o Deus de Israel. Ó, vinde contemplai as obras do Senhor Javé, que assolações efetuou na terra o nosso Deus. Põe termo à guerra até os confins do mundo, nosso Deus. O arco ele quebre, a lança despedaçará. Os carros todos Deus fará no fogo incendiar. Põe termo à guerra até os confins do mundo, nosso Deus. Aquietai-vos e sabei que eu sou vosso Deus. Sou exaltado entre as nações, na terra grande eu sou. O Senhor dos exércitos está conosco aqui. Refúgio nosso Ele é, o Deus de Israel. Ato de contrição, ato de consagração. Convido a amada igreja a abrir a sua Bíblia em 1 Crônicas, capítulo 29, versículo 14. Primeira Crônicas, capítulo 29, versículo 14, diz assim a palavra do Senhor: porque quem sou eu e quem é o meu povo para que pudesse mudar voluntariamente essas coisas? Porque tudo vem de ti e das tuas mãos tu damos. Amém. Nesse momento nós iremos ofertar ao nosso Deus. Se você veio preparado para dizimar e ofertar ao Senhor, fique nesse momento à vontade, sabendo que isso é um dever dos membros locais da igreja. Façamos isso enquanto estamos louvando o nosso Deus. Vamos estar louvando o nosso Deus com o hino 58, oferta. Com os meus bens provém de ti, Senhor. Saúde, veste, abrigo e pão são dons do teu amor. Oh, não permitas, Pai de amor, que aquilo que me dás eu ouse incauto desviar em causas vãs ou
ó Deus, e bênçãos dá-me a luz. Sim, dá-me sempre o que ofertar a causa de Jesus. Amém. Nesse momento, convido o nosso irmão Diácono Alfrânio para estar orando ao Senhor, agradecendo pela vida de cada irmão, cada dizimista desta igreja. E também pedir pela vida do reverendo Guilherme, que vai estar trazendo a palavra do Senhor. Santíssimo Deus, eterno Pai, nós te damos graças, Senhor, porque temos oportunidade de ofertar e dizimar. Se temos oportunidade é porque o Senhor nos deu emprego, o Senhor tem nos concedido essa graça. Te agradecemos, Senhor. E aqueles irmãos, Senhor Deus, que não conseguiram ofertar, dar dízimo, que não têm emprego, Senhor, que o Senhor faça com que eles possam ter como ter o seu pão de cada dia e ter o privilégio de ofertar e dizimar na tua casa. Nós rogamos também, Senhor Deus, pela tua palavra, para que ela venha de encontro aos nossos corações e venha nos transformar, Senhor, e venha modificar todo o pensamento errado que às vezes permeia na nossa cabeça. Nós rogamos que o Senhor seja com o pastor agora nesse momento, para que ele traga as palavras vindas do Senhor, e assim nós possamos mais e mais parecermos com Cristo Jesus. Isso tudo para o louvor da tua glória. Em nome de Cristo rogamos. Amém. Amém. Reverendo. Graça e paz, irmãos. Abram a palavra do Senhor em Efésios, Epístola de Paulo aos Efésios, capítulo 1. Do versículo 15 ao versículo 23. Hoje vamos concluir o capítulo 1 da primeira epístola de Paulo aos Efésios. Diz assim a palavra do Senhor: Por isso, também eu, tendo ouvido a fé que há entre vós no Senhor Jesus e o amor para com todos os santos, não cesso de dar graças por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele, iluminados os olhos do vosso coração, para saberdes qual é a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória da sua herança nos santos, e qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder, o qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos e fazendo-o sentar à sua direita nos lugares celestiais, acima de todo o principado e potestade e poder e domínio, e todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro. E pôs todas as coisas debaixo dos pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Amém. Vamos orar mais uma vez, queridos. Santo Deus e amado Pai, diante das Escrituras, a Tua palavra, nos encontramos. Pedimos ao Senhor, reforçamos esse pedido, como já fora feito aqui, que o Senhor comunique a verdade a nós. Nós que temos ouvidos, possamos ouvir o que o Senhor comunicará a nós nesta noite. Em nome de Cristo Jesus oramos. Amém. Meus queridos, percebam algo. Na verdade, eu pergunto: vocês percebem como Paulo tinha clareza de conhecimento nas suas palavras, tanto como nas entrelinhas do que
lemos aqui? Não sei, talvez fique difícil para alguém responder. E eu até concordo com você. Numa leitura, mesmo que atenta, não é tão simples perceber o pilar que sustenta o porquê Paulo deveria orar pelos irmãos. Pois, sim, o texto fala sobre isso, não é? Há quem pense em fundamentar isso nas obras dos mesmos, ao declarar, vejam, ele ouviu falar sobre a fé que os irmãos ali possuíam. Desse modo, então, como eles expressam essa fé através do seu amor entre si, esse é o motivo que leva Paulo a orar. Mas, na verdade, não é por isso, meus irmãos. Esse não é um pilar, eu estou falando do pilar, aquilo que sustenta a oração do apóstolo. Mesmo que alguns concordem, que não é por esse motivo, e afirmem, é claro que não é por isso. Até porque, nesse momento aqui, ele olha para as obras dos irmãos e ele agradece. Então, é um agradecimento. Noutro momento, como ele continua no seu discurso, ele ora. Ele intercede, então, pelos irmãos, o que é diferente. Agradecer, falar com Deus dando graças e orar, falar com Deus intercedendo. Realmente há uma diferença. Mas ainda não é com base nisso. Não significa que ao afirmarem tal verdade, os irmãos tenham compreendido qual pilar sustentava as orações do apóstolo. Veja, o pilar que motiva Paulo a orar, o pano de fundo que abraça tudo, todos os versículos aqui que acabamos de ler, do 15 ao 23, é o fato de Deus ser poderoso e realizar tudo que se propõe a fazer. E entenda, tudo que se propõe a fazer como seus decretos eternos. Esse é o pilar para a oração do apóstolo Paulo, quer seja para agradecer, quer seja para interceder pelos irmãos. Esse é o pilar, o poder de Deus. Deus ser quem é, aquele que decreta tudo, absolutamente todas as coisas, mas aquele também que comunica a nós os seus decretos, claro, na revelação prescritiva, as Escrituras. Não na revelação que está oculta a nós, a decretiva, a sua vontade decretiva e a sua vontade prescritiva. Resumindo, o pilar que alimenta as orações do apóstolo é aquele que é poderoso para fazer tudo, desde a eternidade à consumação dos séculos. A ele, o apóstolo dirige suas orações. A pergunta que surge então é: como não orarei com o coração cheio de esperança diante dele? Como não orarei? Como não orarei cheio de esperança se me encontro diante do Todo-Poderoso? E mais, não somente me encontro diante do Todo-Poderoso, não somente me apresento diante dele, mas eu testemunho os grandes e magníficos feitos deste Deus que é todo-poderoso. Como não agradecer? Como não interceder pelos irmãos? Assim, irmãos, a oração esperançosa e constante de Paulo pelos Efésios é que, à luz dos seus privilégios, sim, privilégios que os efésios possuíam, privilégios, não significa que, por terem privilégios, os conquistaram pelas obras. Muito cuidado. Não pense que porque alguém é privilegiado, significa que ele conquistou os privilégios por obras. Pelo contrário, os nossos irmãos aqui do primeiro século são prova disso. Eles tinham privilégios, sim, conferidos a eles pela graça do eterno Deus,
Por isso, a oração esperançosa do apóstolo e constante intercessão pelos irmãos em Éfeso é que, à luz de seus privilégios do que receberam, eles desfrutassem de 3 verdades que fundamentam o motivo de realizá-las. A oração. O fundamento nós temos, o pilar nós temos. O Deus Todo-Poderoso, Santo, aquele que decreta e realiza. Este Deus é poderoso, a Ele me dirijo. Esse é o pilar. Mas o que me motiva, o que me move? Bom, 3 motivos. Que os irmãos conheçam profundamente, ou como aprendemos no original, intimamente, a pessoa de Deus. Realmente, essa é a ideia que o original nos traz no versículo 17. Não é? Quando lemos pleno conhecimento. Essa ideia de plenitude de conhecimento traz a ideia de um conhecimento íntimo, de alguém que senta ao lado do outro, conversa bastante, desenvolve uma relação, depois ambos se levantam, saem caminhando e vivem juntos, desfrutam de unidade. Esse é um dos primeiros motivos, uma das primeiras verdades. A segunda é que os irmãos conheçam o plano de Deus, o que Deus decretou, a sua vontade, mas que está prescrita nas Escrituras. E a terceira verdade é que os irmãos conheçam o poder de Deus, conforme revelado e centrado em Cristo Jesus, como lemos nos 3 últimos versículos aqui, do capítulo 1 de Efésios. Tratando então da disciplina espiritual abordada pelo apóstolo, a oração, e todo o pano de fundo encontrado aqui, me permita fazer uma pergunta. Se vou orar pelos meus irmãos, pelo que devo fazê-lo? Se vou orar pelos meus irmãos, pelo que devo fazê-lo? Que motivo de oração devo apresentar diante do Senhor em favor do meu irmão? Ou o que devo apresentar a respeito de meu irmão diante do Senhor, em intercessão, orando ao Senhor em seu favor? Nessa noite, meus irmãos, nós observaremos 3 razões que nos ajudarão a responder essa pergunta central. Se vou orar pelo meu irmão, pelo que devo fazê-lo? A primeira razão é a seguinte, e me permita apresentar a vocês. Se vou orar pelo meu irmão, pelo que devo fazê-lo? Bom, devo fazê-lo para que ele tenha pleno conhecimento da pessoa de Deus. No versículo 17 está escrito: peço que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o glorioso Pai, lhes dê espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Veja que coisa. Não é revelação como alguns dentre os cristãos no meio da cristandade entendem. Não é revelação como quem deita, dorme, tem um sonho e opa, Deus me entregou uma revelação. Ou como alguém que vem para uma reunião de quarta-feira, no culto de doutrina e oração, né? Aí opa, Deus me deu uma visão aqui, me revelou alguma coisa, descortinou algo diante de mim, né? É a linguagem que é comum no meio desses círculos, né? Deus desenrolou o manto, alguns dizem. Só que nós sabemos que não existe manto algum aí. Só existe algo que realmente está descortinado para nós, que deveria ser do nosso interesse conhecermos e conhecermos muito bem. É a vontade prescritiva do Senhor, as Escrituras. Aqui na revelação especial, que é a Bíblia, nós encontramos tudo que precisamos. Para os que buscam através de mantos desenrolados, fica o lamento, pois nessa prática só há
confusão. Agora veja o que o texto diz. O texto é claro. O texto é claro. O apóstolo declara: eu peço que o Pai glorioso lhes dê espírito de sabedoria e de revelação. Em quê? No pleno conhecimento dele. Dele quem? Do Senhor, Deus Todo-Poderoso. E quem é o Senhor? Paulo declara: é o Pai glorioso. Ele é aquele que expõe seus magníficos atributos nas obras da eleição, por exemplo, como já vimos no início do capítulo 1 de Efésios, da predestinação também, tanto como da redenção e iluminação espiritual. Este é o Pai glorioso, que manifesta os seus atributos nessas obras. Desse modo, no relato paulino que lemos sobre o teor de sua oração, ele apresenta o conteúdo resumido, que é pedir ao Pai glorioso que lhes dê espírito de sabedoria, de conhecimento, revelando então, para eles terem esse conhecimento, quem é o Senhor. Mas existe algo implícito nisso, meus irmãos. Esse conhecimento é revelado a estes irmãos à época e a nós também hoje, através do Deus que é transcendente. E o que significa esse traço, esse aspecto do Senhor, esse atributo, ele ser transcendente? Meus irmãos, é que ele corta a eternidade com a sua invisível mão e toca o tempo e o espaço e muda todas as coisas e faz acontecer no presente, no passado dos nossos antigos irmãos e no futuro para os que virão à frente, os eleitos do Senhor, todos os seus decretos. Deus realiza isso de forma transcendente. Veja o que o texto diz. Paulo usa a palavra espírito, como lemos no versículo. E em algumas traduções, não é? A palavra espírito se encontra com o seu início em letra minúscula, o que para alguns irmãos pode trazer certa confusão, não é? Porque se espera, ao falar-se do Espírito Santo, que seja com a letra maiúscula. E se você pesquisar em comentários bíblicos ou em bíblias de estudo, você vai ver que há uma divergência nisso. É o Espírito Santo? Não é o Espírito Santo? Queridos, ademais, é teologicamente perceptível que é algo que o Senhor fará neles através do Espírito Santo. Mesmo que não seja o próprio sendo citado aqui, o Espírito Santo revelando isso a vocês, é algo que ele faz através do Espírito. Pois trata-se de algo espiritual, até porque o apóstolo Paulo, nos versículos anteriores, até o 14 do capítulo 1, ele fala sobre o selo que está sobre os eleitos. E vocês lembram qual é o selo da herança que recebemos? É o Espírito Santo em nossas vidas. Desse modo, meus amados irmãos, é inegável que é teologicamente perceptível. Deus faz isso. Deus se revela aos homens através do Santo Espírito, agindo em suas vidas desse modo. Pois, como o Senhor Todo-Poderoso pode revelar algo ao homem, se não desse modo? Como? Claro que não é por limitação própria, porque Deus não é limitado, mas por necessidade. Mas não necessidade própria, pelo contrário, necessidade nossa e limitação nossa. Por quê? Porque nós possuímos essa limitação e esse estado com o qual nascemos, que é em pecado. Nós nascemos carentes do Senhor e continuamos assim, mesmo tendo recebido vida nova. Desse modo, irmãos, o Senhor não é somente o nosso Salvador, mas Ele é o nosso sustentador, como declarou Paulo e registrou Lucas em Atos 17, 28. Pois nele vivemos e nos movemos e existimos.
esse é o nosso Deus. Não somente Salvador, mas o sustentador. Por isso, jovem irmão, não pense você que porque você tem vida nova em Cristo, você deve viver como bem entende. Você pode fazer o que desejar. Como estava conversando com uma irmã hoje pela manhã, ela relatando um caso de uma determinada pessoa que alega ser pastor, mas que nas suas falas declara o seguinte: não, você tem vida nova em Cristo, você agora foi salvo pela graça, você pode fazer o que você quiser, até mesmo pecar, pecar e pecar. Que absurdo, não, irmãos? É absurdo de ouvir, mas não é absurdo de ser praticado. Quantos aqui não se encontram nesse estado? Precisando render muitas das áreas de suas vidas ao governo e soberania de Cristo Jesus. Por isso se faz muito fácil julgar o erro dessa pessoa. Claro, está na cara. É lógico, é antibíblico. Mas por que levamos a sério esse tipo de fala? E mesmo não declarando, alguns vivem. Irmãos, se declaramos como apóstolo, nele vivemos, nos movemos e existimos, assim deve ser. Mas alguém pode perguntar: por que Paulo pediria que um espírito de sabedoria fosse dado àqueles que já o conheciam tão bem? Não é verdade? Se este é o espírito que lhes concedeu vida, por que pedir um outro espírito? Sabedoria já não possuíam? Bom, meus queridos, a verdade é que o que já está presente deve ser fortalecido. Creio que ninguém nega isso aqui. O Espírito Santo está presente em suas vidas, sem dúvida alguma. Porém, o apóstolo ora para que os efésios, no capítulo 3, versículo 16, fossem fortalecidos com o poder pela operação de seu Espírito no homem interior. Esse texto torna mais claro, então, o que o apóstolo inicia aqui, comunicando através do texto, não é? Eu oro desse modo. Eu peço para que o Senhor, dentro do que vocês já receberam, os fortaleça. Então, meus amados, pedir pelos irmãos para que estes tenham pleno conhecimento da pessoa de Deus, não é pedir que eles sejam convertidos, pois já eram. Era pedir para que eles sejam, para que fossem fortalecidos. Nesse sentido, pedir isso para o Senhor é orar para que os ajude a desenvolver o que o próprio apóstolo já testemunhava. Lembra no versículo 15? Eu dou graças a Deus porque eu vejo em vocês uma fé verdadeira em Cristo Jesus. E isso é manifestado em amor que vocês têm uns pelos outros. Não é o que Paulo fala no versículo 15? E ele continua: eu oro então, versículo 17, para que vocês sejam fortalecidos, para que vocês desenvolvam mais a salvação que receberam em Cristo Jesus. Pergunta que surge para nós então, no meio do discurso é: será que o que você vive hoje é suficiente, meu querido? É suficiente viver o que você está vivendo? É suficiente o domingo na igreja? E calma lá, domingo não. 1/3 do domingo é do Senhor, o resto é meu. Me deixe com a minha série. Me deixe com as minhas revistinhas. Me deixe com os meus livrinhos. Me deixe. Me deixe com o meu esporte. Me deixe com isso, com aquilo. Me deixe. Deixe que eu presto contas ao Senhor. E eu estou aqui batendo cartão domingo à noite. E só. Bom, se você fala que o dia é do Senhor, eu espero que você viva conforme Ele exige de você. Me permita fazer aplicações, irmãos. Dentro dessa primeira razão, não é?
para que eles tenham pleno conhecimento de Deus. Você percebe como o apóstolo observava os seus irmãos? O apóstolo se preocupava com eles. Não somente preocupado em falar, olha, vocês devem fazer isso e isso. Não. Claro que às vezes o apóstolo exortava os seus irmãos, outras vezes o apóstolo admoestava os seus irmãos, mas no que diz respeito à sua limitação, dentro do que ele podia fazer pelos seus irmãos, ele se dirigia ao Senhor em orações. Bom, já fiz isso pelo irmão, já fiz aquilo, mas nunca deixarei de dirigir minhas orações ao Senhor em favor de vocês. Pois quer o Senhor usasse o apóstolo ou não como ferramenta para dar suporte aos irmãos, ele sabia, o Senhor Todo-Poderoso o fará. Se não usando a mim, usará outro. Mas eu confio meus irmãos ao Senhor. Eu confio meus irmãos ao Senhor. Com base nessa certeza, o Senhor faz em favor dos seus eleitos. O Senhor sustenta os seus eleitos. O Senhor reforça as bases dos seus eleitos. Eles ficarão mais fortes. Com base nisso, orarei. O apóstolo tinha fé, irmãos. Ele confiava no Senhor e no que Ele faria na vida dos seus servos. Você confia no Senhor desse modo? Você tem fé no Senhor? Sabe o que revela que você tem fé no Senhor? E que você confia verdadeiramente no Senhor? Se você pratica essa disciplina espiritual. E não somente por você, ou agradecendo pelas suas refeições, mas orando pelos seus irmãos. E não somente quando eles possuem uma enfermidade. Porque lembrar dos irmãos quando possuem enfermidade é fácil. Isso quando realmente se lembra. Mas lembrar-se dos irmãos, por saber que eles, assim como você, carecem do Senhor e de seu auxílio para se desenvolverem em santidade, isso sim manifesta que você se preocupa com os irmãos. Isso sim. Não, eu me preocupo que o irmão se desenvolva no pleno conhecimento do Senhor. Orarei para que o Senhor fortifique-o, para que o Senhor o ajude a desenvolver a sua salvação, para que o Senhor o ajude a se tornar cada vez mais um homem santo, uma mulher santa, um jovem santo. Essa é a minha preocupação. Nesse sentido, na prática, será se você não tem motivos para orar? Ai, será se tem algum irmão enfermo? Eu vou ver aqui se tem no WhatsApp. Não tem. Então, eu não vou orar pelos irmãos. Você sempre tem motivo para interceder. Você sempre tem motivos. Se você não faz, isso é um sinal. E esse sinal ele depõe contra você. Pode ter certeza. Não esqueça do imperativo bíblico. Orai sem cessar. Que o apóstolo escreve à igreja em Tessalônica. Orai sem cessar. Se lhe falta motivo para orar, é porque sua memória não está muito boa. Porque certamente você sempre terá um motivo. A primeira razão é essa. Primeira razão. Por que orar pelos irmãos? Para que eles tenham pleno conhecimento da pessoa de Deus. Segunda razão é a seguinte: para que eles tenham conhecimento do plano de Deus. Em primeiro lugar é o pleno conhecimento de Deus. Agora é do plano do Senhor. No versículo 18 está escrito: oro também para que os olhos do coração de vocês sejam iluminados, a fim de que vocês conheçam a esperança para a qual Ele os chamou, as riquezas da gloriosa herança dele nos santos. O que é o coração do homem? Senão o núcleo e centro do ser humano, o próprio íntimo do homem. Está escrito no livro de Provérbios, capítulo 4, versículo 23, que dele emana as fontes da vida. Emanam as fontes da vida.
Mas e se nesse coração não há uma nova vida? Porventura haveria luz neste coração? A resposta é certa e clara, que qualquer criança aqui conseguiria responder. Certamente não, pastor. Exatamente. Assim, fora da obra do Espírito Santo, os olhos do coração são cegos. Veja o que o nosso Senhor Jesus Cristo disse aos fariseus, no Evangelho segundo João, capítulo 9, versículo 39, 40 e 41. Ele diz, prosseguiu Jesus: eu vim a este mundo para juízo, a fim de que os que não veem, vejam. Ou seja, a fim de que os que são cegos possam então enxergar, sejam curados. E ele prossegue: e os que veem se tornem cegos, e aqueles que veem fiquem com seus olhos tapados, impedidos de ver a verdade. Valha. O segredo está no que Cristo fala no início do versículo 39. Eu vim a este mundo para juízo. Jesus continua no versículo 40. Alguns dentre os fariseus que estavam perto dele perguntaram-lhe: acaso também nós somos cegos? Respondeu-lhe Jesus: se fosseis cegos, não teríeis pecado algum. Mas por que agora dizeis: nós vemos, subsiste o vosso pecado? Cristo aqui fala sobre a pretensa sabedoria do homem. Quando o homem acha que tem luz em si mesmo. Os fariseus questionam: nós somos cegos? Nós somos esses que serão beneficiados no que você disse? Jesus responde: se vocês não dissessem, hoje nós vemos com clareza, nós somos iluminados, vocês não estariam com esse pecado que vocês têm. Vocês são orgulhosos. O coração de vocês não tem vida nova. Ele bate, vocês respiram, ele bombeia o sangue, circula por todo o seu corpo. Está tudo muito bem, né? Desfrutando da graça do Senhor. Mas veja, daquela que é especial, não. Vocês vivem hoje como aqueles que ficam tateando, e será assim até o fim. Eu vim para juízo. Por isso o Senhor Jesus diz no primeiro sermão na montanha, em Mateus 5:8, bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Os que receberam a salvação em Cristo por terem sido chamados eficazmente, esses são bem-aventurados, e sim, estes verão ao Senhor. Verão e responderão ao chamado do Senhor, pois o Senhor os purificou, porque o Senhor tornou seus corações limpos, por isso eles podem ver. Por isso eles podem ver. Eles não curaram a si mesmos da sua cegueira, foi Deus que fez isso, espiritualmente. Assim então, iluminados os seus corações, eles podem ver as promessas, os planos do Senhor preparados para eles. Quando o apóstolo Paulo fala sobre promessas e heranças, ele fala de gloriosas riquezas, das maravilhosas magnitudes e todas as bênçãos que acompanham a salvação, meus amados irmãos. Responda: qual é a bênção para os que conhecem o plano de Deus? Qual é? Uma delas, eu respondo para você. Uma delas é conseguir expulsar as antigas tendências pecaminosas, pois já não serão alvo da sua concentração. Sabe por quê? Você agora pode ver de verdade. Você é bem-aventurado em Cristo Jesus. Você pode ver. A sua concentração não estará mais naquilo que distrai você. As distrações ainda estão aí, não é? Ainda existe a tensão, carne e espírito, não é? Mas você que tem nova vida em Cristo, você sim tem essa liberdade para lutar contra essas
antigas tendências e não se distrair mais, colocando a sua concentração nas bênçãos da salvação. Ai, pastor, eu me incomodo quando eu canto, até que um dia, a levar minha cruz, a coroa Jesus me dará. Parece que eu estou barganhando com o Senhor, levando a minha cruz e recebendo a coroa no final. Irmãos, pensar desse jeito é de uma pobreza teológica profunda. Sabe quem surgiu com esse tipo de crítica? Ah, é a barganha. Um pastor aqui em Fortaleza, chamado Carlos Queiroz, da Igreja de Cristo em Fortaleza. Um senhorzinho muito fofinho, parece um Noelzinho assim, que conquista só pelo jeitinho dele de falar. Mas um esquerdista, bem firmado no esquerdismo dele, fala com uma mansidão, com uma voz mansa assim, e você pensa, é verdade o que ele está falando. Olha, cantar esse hino é errado. Eu estou ensinando os irmãos a barganharem com o Senhor. Que conversa é essa, rapaz? Primeiro que nós estamos falando do chamado ao discipulado, que é carregar a cruz. Em segundo lugar, nós estamos falando de uma garantia escatológica, a coroa da eternidade. Ora, isso é bíblico. Se ele acha ruim o hino, então ele acha ruim o texto bíblico também. E possivelmente ele subverte a verdade bíblica. Veja que problema, não? Irmãos, essa é a realidade. Não há problema algum você olhar para as bênçãos que acompanham a salvação, até porque essas bênçãos foram conferidas a você por graça. Lembra o que eu falei para vocês? Paulo lembra aos irmãos em Éfeso dos privilégios que eles receberam. E privilégio, irmão, no caso deles aqui, não tem nada a ver com obra. Eles não fizeram nada para conseguir isso, para se apropriar disso. Cristo entregou para eles. Cristo. E tudo isso foi feito por intermédio do poder de Deus, do Senhor que é graciosíssimo e todo-poderoso. O mesmo que ressuscitou Cristo Jesus, nosso Senhor. O mesmo que o assentou em lugares altos, sobre todo principado e potestade, governando sobre tudo e sobre todos, principalmente sobre a igreja. Paulo fala no versículo 23, ele é o cabeça da igreja, e em nós se manifesta a sua plenitude, a sua completude. Em nós deve ser assim, irmãos. Por isso que o apóstolo Paulo fala no início, eu testemunho isso em vocês, irmãos. Veja que amor maravilhoso. Parece que ele responde aos irmãos lá no versículo 23. É por isso que vocês têm esse amor profundo entre vocês. Vocês manifestam a vida de Cristo em vocês. Vocês são o corpo dele. Nós, né? Essa é uma das bênçãos. Conseguir expulsar as antigas tendências pecaminosas. E isso nos traz esperança, irmãos. A esperança que nós devemos conhecer, tanto como a gloriosa herança dele para nós. Esperança e herança que são apresentadas no que o Senhor declarou para nós nas Escrituras. Tudo é comunicado a nós através das Escrituras, para que venhamos, tanto como nossos irmãos, a conhecer, por termos sido iluminados por Ele. Me permita fazer aplicações sobre essa segunda razão. Você percebe como o apóstolo Paulo se preocupa com os irmãos? Mais uma vez, ele recorre ao Senhor, o único que pode fazer tal obra na vida do homem, e sustenta essa luz em seus santos. O apóstolo
preocupa-se com a vida de seus irmãos. Ele os apresenta diante do Senhor, pedindo para que eles sejam cuidados pelo Senhor e peregrinem aqui na terra em segurança. Pois, irmãos, esse seria o resultado de serem iluminados em seus corações pelo Senhor e alimentarem os seus corações, ainda no versículo 18, com a esperança e herança vindas dele. Irmãos, está escrito no Salmo 36, versículo 9, parte B: na tua luz vemos a luz. Eles receberam do Senhor e assim então poderiam ver. Assim deve ser, meus irmãos. Assim deve ser também em nossas vidas. Pergunto então: você se preocupa assim com o seu irmão? Você apresenta a sua vida diante do Senhor com pedidos de cuidado nesse sentido sobre eles? Mais uma vez, caso você não faça, esse é um sinal que depõe contra você. Pois eu acredito que se fosse o contrário, certamente ouviríamos falar do seu amor para com o seu irmão. Ai, mas eu oraria por ele e eu ia me promover, pastor. Não, querido. Você poderia se unir a ele em oração, desenvolver grupos de oração, orando uns pelos outros, para que eles tenham conhecimento do plano de Deus, para que todos os santos venham ao conhecimento do plano de Deus, ao que o Senhor nos confiou e ao que podemos desfrutar hoje, meus amados irmãos. Passamos então para a terceira e última razão: para que eles tenham conhecimento do poder de Deus. No versículo 19 está escrito: e a incomparável grandeza do seu poder para conosco, os que cremos, conforme a atuação da sua poderosa força. Quando nós falamos aqui, irmãos, sobre o poder do Senhor, nós não falamos sobre um mero tomar conhecimento, como algo puramente intelectual, algo que você pode fazer como quem estuda matemática, chegando ao resultado de 2 mais 2, que é 4. Mas eu falo do poder de Deus como uma ferramenta necessária, a fim de que a esperança se cumpra e se obtenha a herança. É o agir de Deus. Não é um poder como um objeto de estudo, irmãos. Não é um poder como aquele que você analisa olhando para alguém que é muito forte. Nossa, essa pessoa é muito forte. Olha o tamanho do braço, olha os músculos. Ele deve ser muito poderoso. Não é desse tipo de poder que falo, irmãos. É sobre aquele que você vive sob o mesmo. Pois o Senhor, Ele agiu na sua vida, mudando-a, transformando você. E hoje você deve viver então cheio de esperança, desfrutando da herança que o Senhor tem para você. Nesse sentido, fazendo-os lembrar do seu testemunho, o qual só poderia ser possível por ação do Senhor em suas vidas. Assim, meus amados, quando Paulo fala sobre a fé que os irmãos possuem no Senhor Jesus, e dessa fé que eles vivem entre si, manifestada no amor mútuo, veja que coisa. É sobre isso que ele fala aqui. É sobre esse poder do Senhor que ele fala. Não é um poder, o que até poderia ser, como aquele que o Senhor fala e muitos interpretam errado, né? Se tiveres fé, mesmo que do tamanho de um grão de mostarda, você dirá para esse monte: monte, sai daqui e vá para lá, e você vai. É o que lamentavelmente alguns como lamentavelmente alguns ocupam a sua mente e o seu coração hoje, até tentando disputar, não é? Quem tem mais poder, ou quem ora mais horas, não é?
tentando simplesmente fazer uma comparação e ver quem pode mais, quem tem mais. Aí realmente há lá no fundo aquele desejo de barganha, de eu fiz por merecer, me dê o que é meu, como quem cobra um salário de um patrão. Só que com o Senhor não é assim. Com o Senhor não é assim. Não é mesmo, meus amados irmãos. Quando Paulo fala do poder do Senhor sobre a vida dos irmãos, e dos irmãos conhecerem esse poder, ele fala do poder do Senhor que agiu sobre eles e os transformou de pecadores em santos. Essa era a realidade, e essa ainda é a realidade do poder de Deus no meio do seu povo. Ele operou à época nos irmãos em Éfeso e opera no nosso meio também, livrando-nos das nossas limitações, mudando as nossas vontades, a volição. Veja como Paulo relata sobre o poder de Deus em sua vida. Em Colossenses 1:29 ele escreveu: para isso é que eu também me afadigo, esforçando-me o mais possível, segundo a sua eficácia que opera eficientemente em mim. Mesmo que o apóstolo fosse limitado, irmãos, o que era, não é? E essa realidade se apresenta quando ele fala: por isso eu também me afadigo. Ele cansava, ele se esforçava o máximo, dava tudo de si, mas ainda assim ele precisaria de mais energia, mais vigor, mais vitalidade, mais força para servir, mas ainda assim ele era limitado. Mesmo assim, ele se dedicava totalmente ao Senhor, em todas as suas áreas, em todas. Aí então ele testemunhava êxito no que propusera a fazer, porque ele reconhece, veja, eu me afadigo e eu me esforço o máximo possível, segundo a sua eficácia que opera eficiente em mim. Olha que coisa. Se tenho vigor, se tenho energia, se tenho força, mas ainda vou até o meu limite, se passo dele, enfim, é o Senhor operando em mim, é o poder do Senhor operando em mim. Eu reconheço, é o poder do Senhor, é o poder. Por isso que quando você vai a grandes teólogos e você escuta o testemunho deles, você fica: Senhor, que coisa! Como pode esses homens terem feito tanto, escreveram tanto, e ainda assim oraram tanto, como registram nas biografias, e evangelizaram tanto, e pregaram tanto? Senhor, como? Homens, irmãos, o poder de Deus, o poder de Deus, agindo em homens limitados, poder de Deus, é isso, essa é a resposta para esses questionamentos. Não pode ser algo que vem do próprio homem, isso é impossível, impossível. Aí sim, como mencionei, ele testemunhava o êxito no que se propusera fazer, mas ele reconhecia que isso acontecia pela eficácia do poder do Senhor que operava nele. É o Senhor e não eu. Meus irmãos, assim como ele, nós temos nossas vontades caídas. O pecado ainda mantém as suas manchas em nosso corpo, mas o poder do Senhor sobre nós transforma e nos concede vida. Isso é real. Eu não sei se você crê nisso, mas isso é real. O Senhor, Ele transforma vidas, muda um homem do estado que ele se encontra, podre, manchado, sujo, para um novo homem. Alguém que vivia como um morto-vivo, que agora tem vida. O Senhor que faz isso. Você crê nisso?
Às vezes eu não sei, às vezes eu penso que as pessoas não creem. Sinceramente falando, irmãos, eu não sei, às vezes eu tenho assim, umas resoluções que eu fico pensando, porque eu observo muito vocês, né? Óbvio que eu sou o pastor, então ninguém aqui passa batido. Aí às vezes eu observo assim, eu fico pensando, eu falo tal coisa no sermão e assim, não é da minha parte, é da parte do Senhor, né? E a gente faz visitas, eu faço visitas, escuto isso, escuto aquilo, e vem preocupações e alguns outros problemas, e eu penso assim: Senhor, será se há fé no coração dessa pessoa? Será se há vida de verdade? Será se essa pessoa realmente tem a fé que professou publicamente? Uma coisa é certa, irmãos: quando o Filho do Homem voltar, ele encontrará fé na terra, porque os eleitos não diminuirão, né? Pelo contrário, aumentarão. Então assim, por uma questão de lógica bíblica, não há possibilidade disso diminuir. A nossa interpretação bíblica ela que é errada, né? Porventura, quando voltar o Filho do Homem, encontrará fé na terra? Aí alguns respondem: não. Não. Se o próprio Filho do Homem, que declarou tais palavras e perguntou, ele disse que em João capítulo 6, que aqueles que foram entregues na sua mão, de maneira nenhuma ele lançará fora. Porventura, ele mesmo vai lançá-los fora e não encontrará fé na terra? Faz sentido, né? Eu falo isso, irmãos, porque, queridos, e eu espero que vocês não se distraiam tanto, pois vocês não deveriam, né? Eu espero que vocês desenvolvam o que vocês receberam no Senhor, pois Deus usou o mesmo poder que ressuscitou Cristo Jesus para operar em suas vidas. Agora, claro, caso não tenha sido feito isso na sua vida, foi porque o Senhor assim desejou, e você não tem vida. E o que eu posso fazer por você? Orar. Orar para caso você seja um eleito, para que o Senhor o chame, e o chame logo, para que você mude. Agora, caso isso não aconteça, certamente nós não estaremos do mesmo lado da eternidade. E eu lamento, pois tão certo como vive o Senhor, Ele julgará a todos, pois Ele é justo. Mas não se entregue. Como disse, nós temos vontades caídas ainda, né? E o pecado ele ainda alcança, e toca, mesmo que seja com um dedo, as nossas vontades às vezes. Mas você é livre, porque Deus operou poderosamente sobre sua vida, para você então poder lutar contra o pecado. Viva desse modo. Viva desse modo. Como o apóstolo Paulo escreveu ainda na Epístola aos Colossenses, no capítulo 2, versículo 12. Escute, ele disse: tendo sido sepultados juntamente com ele no batismo, no qual igualmente fostes ressuscitados mediante a fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. Veja que coisa. O mesmo poder que o Senhor utilizou para ressuscitar o nosso Senhor Jesus Cristo dos mortos, Ele usou para matar o seu velho homem e ressuscitá-lo com Cristo Jesus. Só que, claro, com Cristo foi diferente, pois Ele foi morto realmente, sofreu realmente em seu favor e foi ressuscitado vitorioso em nosso favor, nos abençoando desse modo, irmãos. Assim, pelo mesmo poder, Ele fez na sua vida. Se Ele fez, então, por que você permanece assim? Por que você continua vivendo desse modo, meu querido? Por quê? Assim aconteceu conosco. O Senhor, Ele mudou nossa vontade de morta para viva. Você tem ideia do que isso significa?
Você tem ideia? Como disse, o mesmo poder que Ele usou para ressuscitar o nosso Senhor, Ele manifestou em nossas vidas quando ainda estávamos mortos. Me permita fazer aplicações, já caminhando para a conclusão. Que bênção nós desfrutamos, não é? E que bênção desfrutaremos se lembrarmos o que o Senhor fez em nossas vidas, não é mesmo, irmãos? E sobre a vida dos nossos irmãos também. Certamente seremos mais humildes se lembrarmos isso, não é? Tanto como se lembrarmos de nossos irmãos em oração, seremos mais humildes. Pois, para conhecermos o poder de Deus, não precisamos olhar para o mar se abrindo, ou sim. Para eu conhecer o poder de Deus, eu preciso olhar para o mar se abrindo. Pastor, eu acho que se eu tivesse uma experiência como Moisés, aí eu acho que eu ia parar de me prostituir. Aí eu acho que eu ia parar de fofocar. Aí eu acho que eu ia parar de beber. Aí eu acho que eu ia parar de fumar e ter todos os vícios do mundo. Aí sim, pastor, eu pararia. Se o mar se abrisse, Nós não precisamos de algo assim para ficarmos boquiabertos. Deus fez isso. Todo-Poderoso. Para nós reconhecermos o poder do Senhor, meus irmãos, nós precisamos apenas, ao despertar, olharmos no espelho e vermos o que Deus fez. Pastor, mas eu não gosto da minha aparência. Meu nariz, meu olho, meu cabelo, minha estatura. Nós podemos conversar sobre isso depois. Eu não digo que isso não mexe um pouco com a gente, né? Não deveria, né? Eu estou falando assim de uma maneira mais contida, porque eu sei que esse é um assunto que traz um pouco de deixa alguns irmãos mais frágeis. Mas, queridos, isso não deveria. Não deveria. Isso mostra que talvez você esteja muito preocupado com algo que Deus não está. E talvez, uma suspeita assim, talvez não existe nova vida no seu coração ainda. Existe a sua antiga, a vida que você já tinha. Você só continua, né? Desse modo, meus irmãos, olhe no espelho. Olhe no espelho, veja as cicatrizes que você tem. Não se envergonhe da imagem que você vai ver ali, né? Esse reflexo que você verá. Pense no que Deus fez. Isso sim era feio. Sabia disso? Se você se preocupa muito com a sua imagem, a maneira que você se apresenta para os outros, não que você não precise, mas eu digo uma coisa para você, era pior. Pior mesmo. Porque o que você fez, e eu quero a atenção de todos, o que você fez foi pior. Por isso, estar distraído não faz sentido com quem tem nova vida. Quem tem nova vida não deve andar desse jeito. Se distrair com imagem, com distorções. Irmãos, você pode até estar num momento um pouco mais conturbado da sua vida, mas o mesmo Deus que usou o seu poder para mudar você, sustentará você. Porque foi Ele que fez isso em sua vida, não foi você mesmo. Se a obra que aconteceu na sua vida foi você que produziu, em menos de um minuto acabou. Segue-se o juízo, é isso. Mas se foi o Senhor, meu querido, pode ter certeza, como já disse, tão certo como o Senhor vive, isso não se perderá. Nós estamos falando do poder de Deus, irmãos. Nós não estamos falando de brincadeira.
É algo sério. Por isso, olhe no reflexo e lembre o que o Senhor fez na sua vida. Olhe sem medo. Hoje você tem a justiça de Cristo Jesus em sua vida. Hoje o Senhor se dirige a você tal qual o apóstolo Paulo se dirige aos irmãos em Éfeso. Vocês santos. Você é santo. Pelo poder do Senhor. Não pelo seu. Você é santo. E quando você esquece um pouco de si e lembra do seu irmão, em oração, e pede para que o Senhor ajude nesse sentido, caso você conheça um irmão que se encontra assim, você está manifestando o poder de Deus em sua vida. Através de amor e cuidado, intercedendo por ele diante do Senhor. O poder que ressuscita homens mortos em delitos e pecados, egocêntricos e por aí vai, para esquecerem de si mesmos e lembrarem do próximo e de seus irmãos. Esse é o poder de Deus. Esse é o poder do Senhor. Concluindo, não esqueça as 3 razões que devem levá-lo a orar pelos irmãos. Não esqueçam as 3 razões. A primeira é para que eles tenham pleno conhecimento da pessoa de Deus. A segunda é para que eles tenham conhecimento do plano de Deus. E a terceira é para que eles tenham conhecimento do poder de Deus. E você, querido, viva desse modo, confiando no Senhor. Como falei durante o sermão, você tem fé? Você tem fé? Nisso consiste o desafio de você continuar peregrinando. É confiando naquele que lhe deu nova vida e que continuará sustentando você. Você tem fé? Viva desse modo. E que o Senhor o abençoe. Vamos ficar em pé. Oremos. Santo Deus e amado Pai, Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, louvado seja o santo nome do Senhor por nos abençoar nesta noite, nos trazendo à memória como fomos transformados pelo Senhor. Obrigado, Pai amado, por ser propício a nós, pecadores, carentes do Senhor. Peço que o Senhor se apiede dos que se encontram aqui presentes e se encontram fragilizados, talvez vivendo num momento um pouco mais conturbado e complexo em suas vidas. Seja com eles, Pai, sustente nesse momento, traga um pouco de refrigério a essa alma, por favor. Mas para todos nós que estamos aqui e os que não puderam estar presentes, que o Senhor seja conosco, o teu povo aqui reunido, no dia do Senhor, que misericordiosamente clama ao Senhor. Ser propício a nós, Senhor. Nos ajude a nos mantermos fiéis, a nos apropriarmos das promessas e herança que o Senhor nos confere em Cristo Jesus. Mas que em primeiro lugar possamos lembrar do poder que o Senhor usou para nos transformar. E na realidade dessa mudança, na realidade desta transformação que o Senhor fez em nossas vidas. Nós oramos em nome de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Amém. A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vós. Que a igreja presente diga amém.